pessoal que está na live, hoje a gente vai falar sobre DIFAL. Primeiro, boa noite, obrigado para quem está na live. Feliz 2022, iniciando os trabalhos de lives hoje, primeira live do ano nossa. A gente vai falar hoje sobre DIFAL. DIFAL, o que é isso? É diferencial de alíquotas. O que é isso? Quando uma empresa vende para o outro estado, como é que acontece isso? Ele vende com ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o imposto estadual, a 12%. Quando chega no outro estado, claro, gente, que eu estou explicando assim muito genericamente, tá? Aí quando chega no outro estado, você tem que completar para fazer o quê? 18%, porque a alíquota interna de cada estado, salvo alguns estados, é 18%. Então, se eu vendo com 12% de Minas Gerais para São Paulo, quando a mercadoria chega em São Paulo, a empresa que comprou tem que completar com mais 6% para fazer 18%. É assim que funciona para não ter guerra fiscal. Senão, as pessoas iam comprar aqui em Minas, que é mais barato, e não ia comprar com as empresas de São Paulo. Aí, o que acontece? O Estado ia começar a perder imposto. E para ninguém perder, tem esse tal de DIFAL. Oi, Fabi. E aí, o que acontece? Esse ano, em especial, nós temos uma novidade. E aí eu vou deixar o Adriano explicar isso, tecnicamente, porque o ideal é que as empresas ingressem na justiça. O Adriano vai falar profundamente com isso aí, mas eu estou explicando assim mais genericamente, para que não haja esse pagamento do diferencial de alíquota pelas empresas esse ano, porque existe uma lei complementar que entrou dia 6 de janeiro em vigor e ela só vai fazer o efeito em 2023. Mas os estados, que não são bobos, querem que faça efeito agora, ou seja, contrariando o Código Tributário, contrariando a Constituição Federal, porque existe um princípio chamado princípio da anterioridade fiscal, que depois que você altera uma lei tributária, ou cria um imposto, ou faz alguma situação dessa, ela passa a valer, dependendo do tributo, no ano seguinte, e não no mesmo ano que edita a lei. Então, a partir desse ano, não pode ter DIFAL no Brasil, nos estados, mas os estados querem cobrar forçosamente as empresas. E isso pode ser uma oportunidade muito boa para as empresas e evitar que elas paguem o ICMS de forma indevida. Inclusive, é bom para e-commerce, de repente, empresas que não estão no regime especial do e-commerce e que pagam o DIFAL. Então, se você faz e-commerce, se você vende para outros estados, é uma oportunidade bem interessante se você comercializa para outras empresas. Adriano, a bola é tua. Perfeito. Obrigado, Márcio. A questão do DIFAL, complementando a explicação do Márcio, tudo começou em 2015, quando se criou, através da Emenda Constitucional 87, no ano de 2015, previu-se constitucionalmente a possibilidade dessa, vamos dizer o seguinte, dessa repartição tributária. Porque antes disso, como funcionava? O Estado, o contribuinte no Estado de São Paulo vendia lá para Minas Gerais e se o adquirente da mercadoria não fosse contribuinte do ICMS, o que quer dizer isso? Uma pessoa física que não está comprando uma mercadoria para revender, o contribuinte em São Paulo, na hora que ele ia emitir a nota fiscal, ele destacava 18%. Então, todo o ICMS ficava para o Estado de São Paulo. Então, o que aconteceu? Veio essa emenda constitucional 87, os estados, os 27 estados do Distrito Federal, muito sorrateiros através do CONFAS, que é o conselho que reúne todos os estados, simplesmente pegou e editou um convênio, que é o convênio 93 de 2015, instituindo a obrigação. Ocorre que isso só poderia ser feito por uma lei complementar, que é uma espécie de lei que ela requer um quórum especial no Congresso Nacional, ela tem a sua formalidade. E simplesmente não foi editada essa lei complementar, e através do convênio, cada estado editou sua lei e começou a fazer a cobrança. E aí houve a suspensão dos efeitos, né, na época, e aí o Supremo julgou agora, no começo do ano passado, vai fazer um ano, dizendo que os estados estavam errados,
que sem lei complementar não poderia pegar simplesmente e ter feito essa cobrança desse tributo, e que deveria ser editada a respectiva lei complementar. E, consequentemente, após a lei complementar, cada estado editar a sua legislação interna. Final de ano, o Congresso aprova a lei, manda para a Presidência da República, que só promulga a lei complementar 190, agora no dia 6, se eu não me engano, de janeiro. E como o Márcio havia dito de forma irretocável, o ICMS, quando há aumento de tributo, quando há aumento ou criação de tributo, nós temos que seguir dois princípios. O anual, que não pode ser cobrado do mesmo exercício, e a anterioridade nonagesimal. Ou seja, se uma lei foi dictada no dia 31 de dezembro, ela pode ser cobrada no ano posterior? Pode, só que depois de 90 dias. Não vai ser a partir do dia 1º de janeiro. Então, com isso, o Estado de São Paulo, vou tomar por base, editou a lei interna sem ter a lei complementar sido promulgada. Ou seja, ele criou uma lei antes da lei maior ter sido criada. E aí colocou na lei paulista que tinha um prazo para a lei entrar em vigor de 90 dias. Então, em tese, se ele editou a lei em dezembro, ele seguiu o princípio da anualidade. Só que eles esqueceram que eles tinham que aguardar antes a promulgação da lei maior, que é a lei complementar. E aí nós estamos com essa situação agora. Os estados, a maioria deles, já prevendo a cobrança agora no finalzinho de março, comecinho de abril, seguindo a legislação interna, e os contribuintes, com toda razão, ajuizando ações, porque entendem que a cobrança é a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Eu estava, Márcio e Matheus, assistindo uma live ontem, na PET, na qual tinham 2 advogadas tributaristas e 2 procuradoras de estados do Nordeste. Quando eu fui assistir a live, eu já imaginei. Falei, bom, a hora que as 2 procuradoras começarem a falar, eu já sei qual vai ser os argumentos. Uma delas lá, que é do Ceará, ela não deu argumento jurídico nenhum e alegou, todo lugar que você vai para o Brasil está passando fome, o povo está passando fome, São Paulo, eu fui em São Paulo, o pessoal está passando fome, sem justificativa jurídica nenhuma. E uma outra procuradora, entrando um pouco mais na parte jurídica, argumentando a mesma coisa que o ministro Nunes Maia e o Gilmar Mendes, no julgamento dessa mesma ação ano passado, entendiam que, na realidade, não haveria uma cobrança, uma criação de um tributo novo, mas seria simplesmente uma repartição. Né? Você não cobrava 18, aqui você não pagava 18, então agora você paga 12 aqui e recolhe 6 para o outro estado. Existe um equilíbrio tributário nisso. Né, financeiro, desculpa. Então, dando praticamente esses argumentos, né, que não se criou tributo novo, que pode valer só o prazo de 90 dias e não sei o que lá, enfim. Típico realmente do entendimento fazendário. Ela não ia estar lá dizendo outra coisa. Né? Eu nem esperava isso. Mas, fora isso, a gente já vê a quantidade de liminares sendo concedidos no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Vitória. Então, assim, já está chovendo isso no Brasil inteiro. E uma grande questão que eu falei para o Márcio é que é o seguinte, imagine uma e-commerce que vende no Brasil inteiro, ela tem que ajuizar a ação, e para ela ajuizar a ação, ela vai ter que ajuizar uma ação em cada estado da federação. Porque se ele entrar com uma ação aqui contra o Estado de São Paulo, não vai ter validade para Pernambuco, Minas Gerais. Então, isso também é uma questão que eu estava trocando uma ideia esses dias com o Márcio, né? Olha o trabalho e o custo que isso vai trazer para... Lembrando que tem e-commerce, né, em cada estado, né, tem um regime especial para e-commerce já, né? Porque existe uma lei federal sobre e-commerce e tem um regime especial para evitar esse pagamento, porque os e-commerce foram beneficiados por ser comércio eletrônico
E aí, quem de repente quiser depois, quem tem comércio eletrônico, quiser depois procurar a gente para entender melhor isso, porque não é o foco da live, depois a gente pode fazer um foco só para e-commerce, a gente vai fazer esse ano, tá? Mas hoje a gente está falando muito sobre esse DeFi. E aqui em Minas Gerais, eu já tenho já ciência que já entraram, tá, Adriano e Matheus, com várias ações e todas estão sendo ganhas, todas só estão sendo ganhas preliminares, o que nos deixa assim, muito preocupados, né? Porque a gente esperava, inclusive, que as decisões aqui em Minas, que são decisões, normalmente são decisões melhores, e na Bahia também, e eu não vi isso até agora, que fossem decisões definitivas, eu só estou vendo as liminares. E eu acho que está sendo assim, um pouco moroso esses processos, embora foi agora, eu entendo, mas porque, como o próprio Adriano disse, a cobrança já vai ser agora. Já vai ser agora. Então, assim, já tinha que ter dado uma decisão. Eu estava lendo hoje, antes da live, um pouquinho, que o STF vai rever de novo isso. Isso já subiu para o STF ver de novo essa situação. E provavelmente, né, de acordo com a legislação que nós temos hoje, o STF, a gente espera sim, né, que seguindo a lei, ele vai aquietar os estados e simplesmente não vai ter cobrança esse ano. Agora, se mudar para que haja cobrança, realmente vai ser. Aí a gente pode dizer que nós não temos mais legislação nenhuma no nosso país, porque vai ser um absurdo do absurdo. Porque nós temos os princípios e a legislação que nos ajuda, inclusive nós como contribuintes, nós como empresários, nós como pessoa física, como é a regra mínima para seguir. Se essa regra mínima for violada pelo próprio Superior Tribunal Federal, realmente aí é hora de fechar as portas e ir embora, porque acabou. E aí é isso que a gente começa o ano comentando também, que dificulta o investimento estrangeiro no Brasil. Essas regras não serem claras. Você imagina uma empresa multinacional agora, como ela está? Na hora que ela vai dar um report, que é a notícia dessas coisas lá fora para a matriz. Né? Toda semana eles fazem reunião, é normal que uma empresa multinacional faça reunião diária e semanal de como foi as coisas para tomar decisão. Como é que você toma decisão de custos assim? Fica impossível. O Brasil é muito imprevisível e isso torna os negócios mais difíceis no Brasil. E são essas coisas que a gente vem discutir para colocar à luz para que todo mundo possa entender e poder entender seus direitos, porque esse problema, assim como outros que a gente traz aqui, afeta a gente no dia a dia. Ah, Márcio, mas eu não sou tributarista. Ok, você não é tributarista, mas você compra pão. Pão tem imposto. Você compra carro. O carro usado está caro por causa de imposto. Então, o impacto disso na nossa vida, a luz, a energia elétrica, olha só a pancada que é a tributação. Vai lá na conta de energia e vê lá quanto que tem de CMS, né? E fora os tributos federais. Então, assim, é muito sensível isso no Brasil. Hoje, um perfume importado, por exemplo, está carregado, muitos deles, até 85% de tributação. Não é só o preço dele que está carregado. Então, essas coisas influenciam muito, por exemplo, para quem faz dropship. Para quem não sabe o que é dropship, é aquele cara que faz a venda no Brasil sem estoque, cujo estoque está lá na China em vários fornecedores. Ele compra, quando vem para cá, dependendo de que estado que ele está, ele vai ter essa questão do default. Mas, se ele tiver, por exemplo, no regime especial, ele já não vai ter. E esse ano, ele também, como o Adriano bem disse, vai poder ingressar para poder fazer isso. Mas você imagina ingressar nos 27 estados, que são 26 mais o Distrito Federal. Né, Adriano? Matheus? É isso aí. É uma situação realmente complicada. Eu estou bem nessa área contábil aí. Em 2015, se você for analisar a situação em 2015, a cobrança desse diferencial não implicou necessariamente nenhum prejuízo, em tese, para o contribuinte. Porque até 2015, antes da mudança através da emenda constitucional, que nem eu já havia explicado, o contribuinte simplesmente já enviava mercadoria para o outro estado com 18%. Com a entrada em vigor da 87 de 2015, ele cessou essa legislação até então vigente. Então, não se pôde mais enviar com 18, tem que se enviar com 12.
Então, assim, o argumento do fisco, né, em relação à repartição tributária, ele tem fundamento, mas fundamento tomando por base alguma coisa que não existe mais, né? Não existe mais essa Exatamente. legislação, né? Então, assim, Não se não existe. existe mais, não há por que ficar usando a mesma argumentação de repartição tributária, receitas financeiras, tributárias, desculpa, entre os estados, para fazer essa justificativa. Você estava falando do Supremo Tribunal Federal, quem ajuizou a ação foi a ABMAC, a Associação Nacional das Indústrias de Máquinas. E essa semana passada também, eu peguei uma sentença na qual a BRF, né, que é uma gigante aí do ramo de alimentício, conseguiu, no Tribunal de Justiça Paulista, deixar de pagar o DIFAL das compras que ela faz para uso e consumo. Não sei se vai dar para verificar aí, ó. Acho que não dá, né? Está muito pequenininho, mas está muito pequenininho, mas a sua explicação já tem um cunho muito forte. Então, assim, eu acredito bastante aí na tese, realmente, que o Supremo deva julgar a inconstitucionalidade dessas cobranças sem obediência do princípio da anterioridade, né, do que não pode ser cobrado o mesmo exercício. E aí cabe agora às empresas, né, correrem atrás disso para fazer valer o direito. Ou então, caso o Supremo resolva dar uma liminar ali, que eu acho difícil, sempre fazendo tudo para os estados. Você vê a situação da conta de energia elétrica e de telecomunicações, que foi declarado inconstitucional a cobrança de 25% da alíquota, só que os estados foram fazer um lobby lá, dizendo que vão perder a arrecadação, modula-se o efeito para valer a partir de 2024. Então, não acredito, talvez, que ele desse uma liminar. Se desse, seria até um alívio, né? E por falar em alívio, Márcio, uma coisa que eu estava analisando e pensando muito era o seguinte, nesse caso específico do DIFAL, a melhor alternativa para os contribuintes seria realmente a impetração do mandado de segurança. Com certeza. Preventivo, porque é o seguinte, se ele for fazer o pagamento e deixar para discutir isso depois numa uma ação ordinária de repetição de indébito, a Fazenda pode alegar o artigo 166 do Código do CTN, que é aquele que diz que você só tem direito à restituição se provar que você assumiu o respectivo encargo. E aí é uma prova diabólica porque você não consegue fazer isso. Então, dificilmente você consegue uma restituição com base no artigo 166 do CTN. Inclusive, nas minhas publicações, eu tenho recomendado que as empresas vão à justiça, e claro que a peça é o mandado de segurança, porque é a peça mais cabível para isso, para segurar mesmo o direito que o contribuinte, no caso o empresário, ele tem de não pagar o DIFAL em 2022, só pagar em 2023. É lógico que isso... Então, acontece. É claro que isso ainda vai ser remoído muitas vezes. Eu acredito que o STF, essa semana, ou mais tardar na semana que vem, vai se pronunciar a respeito disso, porque é um assunto que pega todo mundo, todas as empresas são afetadas nisso aí, em todos os graus. Então, isso é bem interessante que seja bem elucidado e esclarecido. E para aquela empresa hoje, e está no lucro presumido, está no lucro real, que paga o ICMS por fora, até no Simples Nacional, ela deve sim ir para a justiça para requerer seus direitos. Tá? Lembrando que algumas situações não pagam o DIFAL, já tem legislação que assegura. Né? Lembrando de novo que o e-commerce tem um regime especial. Se você faz e-commerce, deve procurar no seu estado uma consultoria, pode até procurar a gente, através da nossa consultoria tributária, mas pode procurar no seu estado, porque cada estado tem um regime especial para isso, principalmente para quem está com um regime que faz o e-commerce até o dropship, etc. Agora, voltando à questão do STF,
eu vou ficar muito surpreso se eles não fizerem alguma coisa também a favor dos estados, tá? Eu acredito que ele vai fazer alguma coisa em favor dos estados, porque os estados estão fazendo um lobby muito grande atualmente, então vale a pena a gente ficar esperto nisso, porque o único jeito que a gente tem que vencer nisso é ir para a justiça mesmo, né? E se por acaso houver qualquer decisão que seja negativa às empresas, com certeza tem que ser brigado. Eu acredito ainda, o Adriano e Matheus, que várias associações empresariais e industriais, como a de São Paulo, que é muito forte, a do Rio de Janeiro, a de Goiás, vão ingressar também na justiça representando as empresas, porque é um assunto que fere o agronegócio, que fere diversas indústrias importantes do Brasil. E ainda mais no momento que a gente está com falta de matéria-prima. E vai vulnerar mais ainda os custos. Nós estamos numa inflação muito alta, o dólar está muito alto. Então, eu acho que seria bem interessante se realmente seguisse a lei. No caso específico do seu comentário do STF, porque eu li os votos dos ministros, tudo tal. Se eles fizerem qualquer coisa no sentido de tentar, né, fazer um meio de campo ali, eles vão dar um tiro no pé no sentido de que vai em contradição com o próprio julgamento, né, que foi proferido no ano passado e que redundou na Lei Complementar 190. Mas igual eu ouvi de um professor uma vez, editar normas constitucionais, preste atenção, é vantajoso para o fisco editar normas inconstitucionais. Por quê? Como a gente sabe, a gente sempre tem batido nisso nas lives, boa parte dos contribuintes não querem arrumar nenhum tipo de problema e confusão com o fisco. Lá no meu escritório, para você ter ideia, quando a gente falou da questão do default, eu falo, eu vendo pouquinho, tudo tal, nem compensa para mim mexer com isso aí, né? Então, aqui em Campinas, no ano de 2004, 2005, inventaram uma base de cálculo presumida, né? Olha, eu presumo que sua base de cálculo de ISS é tanto, você vai pagar tanto. Tá ótimo, 2001, 2002, 2003, aquela bagunça, 2004... Levou quase 10 anos e um monte de gente pagou, parcelou e não sei o que lá, e não conseguia reaver o dinheiro de volta e tal. Para depois de 10 anos, o Tribunal de Justiça Paulista declarar inconstitucional. E aí eles revogarem aquilo. Estou dando um exemplo para vocês, típico que aconteceu aqui durante a minha vida profissional. Mas a gente está cansado de ver isso acontecer. Porque, assim, de cada 100 contribuintes, meia dúzia, 10, 15 no máximo, que vão realmente atrás dos seus direitos. E, geralmente, as maiores empresas. Aquelas pequenas, aquelas médias, são justamente as que não querem arrumar problema, não querem arrumar confusão. E aí é extremamente vantajoso no Brasil editar normas inconstitucionais. E sempre vai ser assim, não vai mudar. Sempre vai ser assim, porque eles sabem da morosidade da justiça, enfim, aquelas coisas que nós sabemos de cor e salteado. E pegando esse gancho seu aí, as empresas precisam saber de uma coisa. Antes de ingressar na justiça, por exemplo, a gente tem o hábito de verificar como a empresa está. Então, ninguém que se conhece a parte tributária entra na justiça de uma hora para outra. Primeiro verifica como está a empresa para poder fazer isso. Então, não há risco que o fisco depois vai bater a porta lá para te perseguir. Isso não existe. Isso é coisa do passado, tá? Então, muitos empresários, eu sei que têm medo. Porque o fisco vai vir bater na minha porta, não sei o quê, parará. Isso não acontece, a não ser que você tenha problemas de dívidas, né? Claro que você vai receber uma notificação se tiver dívida tributária. Mas acontece que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você está brigando por um direito que você tem, que nada tem a ver com um problema que você já tem ou venha a ter depois de uma outra circunstância que não o default. Então, precisa entender uma coisa, que você não está brigando com o fisco, você está só pedindo ao fisco que reconheça o seu direito. Por isso, é um mandado de segurança. Você não está chegando lá e falando assim, olha,
Não, você está falando, olha, é o seguinte, o Estado está cobrando ICMS de mim, mas acontece que eu tenho uma lei federal que me garante que eu só pague isso ano que vem. Eu tenho o Código Tributário, a Constituição que está valendo, que me garante isso. Eu só queria que meu direito fosse garantido. É só isso que ele pede. Então, entenda que ir à justiça não quer dizer que você está complicando a sua vida ou trazendo o fisco para cima de você. Perfeito. Né, Adriano? Ô, Márcio, fazendo um gancho aí ao seu comentário aí do medo do empresário, né, que ele tem, há uns 10 dias, eu acredito, eu estava conversando com um empresário justamente para realizar aí um planejamento tributário e tal, e nós falamos em restituições, né, que ele sim teria direito a algumas restituições. A primeira pergunta dele foi exatamente essa. Ah, mas será que compensa? Porque se eu fizer isso, será que o fisco não vem atrás de mim? Eu sou, mas é o seu direito, você tem que buscar isso, né? Ou seja, você está pagando um imposto a mais para o Estado, por que não buscar isso de volta? A única coisa que você vai fazer é o seguinte, olha, devolve o que eu paguei a mais. É simples, como você entrar numa loja, olha, isso custava R$ 100, eu te paguei 120. Por favor, devolva os 20. Aí o dono do estabelecimento, será que vai buscar a sua vida inteira por causa disso? Não, não vai. É a mesma coisa, né? E também em relação ao STF, que vocês disseram aí que acredita que o STF vá também, né, dar um jeito nessa situação, mas também contornar para o meio dos estados, né, assim, favorecer também o estado em alguns termos. É a mesma coisa que eu acredito que vai acontecer com a ação do FGTS, da correção do fundo de garantia, né, do saldo do FGTS. Então, alguma coisa o STF vai dar um jeito ali também para que não seja o dano não seja tão grande assim também para o país, né? E eu lembrei de um detalhe agora, muito importante nessa questão do default. Que o STF modulou os efeitos. Ela não permitiu que todos os contribuintes tivessem o direito de restituir os últimos 5 anos. No final das contas, só quem ajuizou a ação passou a ter direito. Então, eles se locupletaram durante esses 6, quase 7 anos, cobrando de forma indevida, né? Mas a sanha arrecadatória é tão grande que eles não querem perder de jeito nenhum, não querem. Eles já tiveram uma baita de uma vantagem simplesmente com essa modulação do Supremo nesse caso. Só vai valer, você tem razão, a lei lá de 2015 é inconstitucional mesmo, só que ela só vai valer para você deixar de pagar em 2022. Esses dias, Márcio e Matheus, eu estava verificando, tem uma questão também do ITCMD em São Paulo aqui, que cobre ITCMD de quando o doador ou o falecido está no exterior, regulamentou a cobrança quando a Constituição falou que era só por lei complementar. Me modularam os efeitos também a pedido do Estado. Olha, quem pagou não tem mais direito de pedir. Abrindo, inclusive, o direito para quem não pagou, mesmo sem ação, poder ser cobrado pelo Estado, que é um absurdo. Então, vocês vejam aí como que a situação é difícil, é complicada, né? Mas o trabalho nosso é esse aqui, né? A gente vive disso, a gente estuda e tem trabalhado muito em cima disso. E essa questão da fiscalização, por exemplo, Matheus, você estava comentando, eu assisti uma aula de uma procuradora que ela falou o seguinte: você está achando que fica um fiscal da Fazenda vendo cada ação que a gente entra, que são órgãos diferentes. Eu sou Procuradoria da Fazenda Nacional, eu sou Procuradoria-Geral do Estado, né? Eu não tenho ligação direta com os fiscais, né? Eu não pego o que aparece aqui, vou mandar para o fiscal, vai lá e fiscaliza. Né? E um grande medo também, ô Márcio e Matheus, eu sou contador também, além de advogado, mas os contadores também botam muito medo. Né? Muito.
Muito. A bem da verdade, Então, assim, são os maiores franqueadores das porque empresas não quererem a porta de entrada entrar, o contador influencia. Acho que cortou, viu, Márcio? Porque o que acontece? A porta de entrada para a gente conseguir fazer uma recuperação tributária, esse trabalho, é aquilo que a gente já comentou em outras lives, né? O empresário vai, a primeira pessoa que ele vai perguntar é para o contador, né? Aí chega para o contador, Exatamente. ó, não vai nessa não, ó, tá cheio de nego malandro, fazendo correção aí, corrigindo as coisas indevidamente, e aí bota medo no empresário. E o empresário realmente fica com medo e já tem aquela cultura... não, se eu entrar com ação, vão me pegar, vão me fiscalizar, desde que não seja o Ecledac em São Paulo. Se for Ecledac em São Paulo, pediu a devolução do crédito acumulado, a fiscalização vai bater na sua porta. Esse é fato, tá? Aqui em São Paulo, nós temos o Ecledac, que é um dos poucos estados que tem regulamentado a restituição de créditos acumulados, instituiu aí alguns anos atrás um programa chamado Ecledac e tal. Só que assim, é só você entrar no Ecledac pedindo a devolução do dinheiro, esse vem a fiscalização. É fato. Alô? Opa, voltou, porque caiu um pouquinho. O que acontece, isso também atrapalha muito, né? A questão da contabilidade, muitas das vezes, influencia os empresários para que não façam esse trabalho de recuperação tributária e também de buscar os seus direitos na justiça. A gente tem uma visão um pouco mais ampla sobre isso, porque a gente entende aonde isso vai agregar. A gente tem acompanhado, a gente está estudando isso dia a dia, né? São trabalhos diferentes. Então, a gente entende que as empresas precisam e devem, com certeza, ter um apoio jurídico na Grifal e de outros também, para não pagar imposto além do necessário. A gente entende hoje que mais de 99% das empresas pagam imposto de forma errada do que deveria. O número é muito grande. Isso, muitas das vezes, faz com que a empresa tenha dinheiro em caixa, se souber pagar direito, né? Parece que o Instagram está com uma estabilidade hoje. Né? Ele já desde manhã cedo, eu fiz outras lives cedo, eu acho que e ele está instável. Tá? Eu acho que o seu pacote acabou, reduzir a velocidade dele. Que só o seu está assim. Você pagou, você pegou aquele pacote mais baratinho. É só o meu. Quando chega a coisa, ele diminui a velocidade, está dando esse problema. Matheus também, né? Matheus também. Amanhã você tem que ficar lá para poder mudar o plano lá. Matheus está no sítio também. Se você quiser, a gente manda eu vou lá mudar o plano. cada um para você para completar. Ô, Adriano, seria legal aí, principalmente você que é contador, passar aí também para o pessoal que tá assistindo alguns ramos empresariais aí que seria interessante também, né? Porque o pessoal muitas vezes às vezes nos assiste, então pensando, mas será que a minha empresa se enquadra nisso, né, nessa questão? Será que eu posso fazer essa recuperação tributária ou não? Né? Algum tipo de empresa assim que poderia... vamos falar mais nas questões das pequenas e médias empresas, entendeu? A bem da verdade... Loja de calçado e tal. A bem da verdade, todo e qualquer ramo, independentemente do porte, porque o que acontece? Essa situação específica do DIFAL são nas vendas para... Geralmente, eu vou usar isso como geral, mas não ele tem a exceção. Geralmente, quando é feito venda para pessoa física. E também tem venda para pessoa jurídica, que ela é exclusivamente prestadora de serviço, construtora, tem inscrição estadual, mas não é considerado contribuinte. Então, a bem da verdade, é um universo muito amplo. Qualquer contribuinte que venda alguma coisa para uma pessoa física em outro estado, ele já está sendo lesado por essas determinações dos estados. Então, isso vale para todos. A gente bate muito no e-commerce, né, Márcio? Porque o e-commerce é uma coisa mais volumosa.
Mas é que eu falei para você, eu tenho um caso de clientes no escritório, que a gente já passou a questão, ele falou assim, eu faço uma venda uma vez por ano, 2 vezes por ano, é onde que eu falo que o Estado ganha com isso. 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, eu não vou atrás disso, não. Não compensa pagar advogado e tal, deixa para lá. Então, a bem da verdade, todo e qualquer segmento, basta que ele faça uma venda para uma pessoa física ou uma pessoa jurídica que não comercialize nem industrialize nada, ele já está incidindo nessa situação, entendeu? Então, depende muito, porque na realidade todos os ramos estão suscetíveis a essa arbitrariedade. Não é isso, Márcio? Exatamente. E aí, o que a gente pode deixar para que as pessoas que vão ver essa live, que estão vendo essa live, têm amigos, têm empresários e tudo mais, é que as empresas passem primeiro a entender o seu negócio. É o primordial. Segundo, entender o grau de tributação que está pagando, quanto de tributo está pagando, se é que é necessário que está pagando. Pode ser que a quantidade de tributo que está pagando, e quase sempre é assim, está interferindo na sua margem de lucro. Porque normalmente isso acontece com quase todas as empresas. E é muito alto o índice. E se ela está obrigada a pagar o DIFAL, em 2022 vale a pena ingressar na justiça para evitar esse gasto. Porque já é um ano com inflação alta, já é um ano que já entrou com tudo muito caro. Inclusive agora os estados vão liberar aí o ICMS dos combustíveis, então a gente vai ter um combustível mais caro naturalmente, né? Então isso tudo vai interferir em custos e aumentos de alimentação, porque quando o combustível aumenta, tudo vai para cima também, e já começa a corroer tudo que já se tem de renda dentro do país. O salário mínimo começa a perder cada vez mais força, e aí começa um efeito em cascata, né? Então, eu entendo que as empresas esse ano precisam trabalhar muito, mas muito sincronizado. E por isso que uma consultoria tributária, junto com uma contabilidade que tenha uma boa experiência, vai fazer a diferença dentro dos negócios. Não é isso, Adriano? Mateus? O empresário ele tem que ter consciência que ele tem que fazer o planejamento tributário dele e anualmente, não é uma vez só, não. Eu faço agora e depois, porque as coisas mudam, as coisas acontecem, tributação muda, o seu faturamento muda, enfim, são N fatores que são variáveis do custo do empresário e o planejamento tributário anual é de extrema importância. Nesse final de ano, nós tivemos um caso no escritório que o cliente ia estourar o sublimite dos 3.600.000. Então, nós estávamos verificando o que era melhor. Ele manter no Simples Nacional, no âmbito federal, ICMS e ISS pagar a parte, ou se seria ir para o lucro presumido de uma vez, ou lucro real. Então, nós chegamos numa situação que continuava vantajoso estar no Simples Nacional no âmbito federal, pagar o ICMS e ISS à parte, e mantendo isso até não estourar o limite de 4.800.000. A economia anual dele, que a gente verificou lá, a economia anual me parece que R$300.000. Márcio, só internet. Já deu para pagar os seus... Viu, Adriano? Oi? Essa economia já deu para pagar os seus honorários. Mais ou menos. Então, mas assim, olha só. E a importância também, Matheus e Márcio, e aos colegas advogados que estão aí participando da live, a importância também de fazer parceria com o contador, né? Procurar os contadores e fazer parceria, porque ele não vai você sendo parceiro dele, ele não vai ter uma preocupação de te ver como um risco para ele. Enfim, cria raiz, cria amizade, né? Cria credibilidade e confiança. Então, a parceria com o contador é de extrema importância. Para quem trabalha na área tributária, uma dica que foi dada aqui pelo Adriano, realmente seria com contabilidade. Não tem jeito. Isso faz parte do processo.
Gente, eu vou encerrar a live um pouco mais cedo, porque tá uma interferência muito grande na internet e aí a gente vai, com certeza, voltar na semana que vem com outro tema bacana. Vou tá mandar bom? R$30 para você por mês para comprar a internet melhor. O Matheus também tem que cobrar também, tá caído lá direto. Não, Com certeza. não. Só o que tá caindo aí, ó. Fica compra internet de escada lá nisso aí, ó. Eu queria agradecer aí a todos. Gente, tá muito ruim a conexão. Obrigado a Os amigos todos que participaram aí da live. Uma boa noite para todos. Obrigado, Márcio. Obrigado, Matheus aí. Se Deus quiser, semana que vem tem mais. Obrigado a todo mundo que participou na live e com certeza semana que vem a gente volta. Depois eu certeza. faço Um abraço para pra todo você mundo. Boa noite. R$30. Obrigado Um abraço. a todo mundo que tem na live. Tchau, tchau.